Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Para a nossa rápida palavra de hoje, eu quero trazer o texto de Efésios, capítulo de número 6, versículos 11 e 12, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estou trazendo esse texto porque nós iniciamos domingo passado um estudo muito importante da nossa escola bíblica dominical, falando sobre a batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E a primeira lição nossa, ela trouxe um tema muito importante, onde fala da batalha espiritual, a realidade que não pode ser subestimada. Porém, nós devemos também tratar isso com muito equilíbrio. Nós sabemos que a guerra espiritual existe. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno. Há uma guerra. O apóstolo Pedro, ele, até no próprio texto da escola dominical, da leitura bíblica em classe, Pedro ele nos fala, na sua primeira carta 5 e 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, é bem verdade que a guerra espiritual está aí. Nós que somos crentes, que temos experiência com Deus, experiências espirituais, nós sabemos como que nós enfrentamos cada dia essa guerra espiritual. Porém, nós sabemos que esta guerra espiritual, aonde muitos vieram trazendo ou dando uma tonalidade totalmente desvirtuada da palavra de Deus, é que nós devemos corrigir e tratar à luz da palavra de Deus, como os bereanos, para saber se de fato essas pessoas estão falando a verdade, e não apenas engolir a corda. Há alguns fatos que são bem estranhos que nós não tratamos, não é? Nós não tratamos. Os nossos pastores, os nossos obreiros, eles estão totalmente fora desse contexto, como esse mapeamento espiritual que foi tratado na escola dominical, não é? Onde líderes fazem mapeamento espiritual para poder expulsar os príncipes demoníacos. Isso não tem base bíblica. Foram buscar lá em Daniel, no capítulo 10, lá em Marcos, capítulo 5, isso não tem base bíblica, não tem fundamentação da palavra de Deus. Como também a maldição hereditária. Essa aqui já é mais perigosa, porque alguns obreiros nossos já estão por aí pensando que pode tratar de, isso é verdade, é uma maldição da família, que veio do avô, do bisavô, do tataravô. Não existe isso. Aquele único texto que fala lá em Isaías 8 e 19, onde vai falar sobre espíritos familiares, ali não quer dizer nada de espírito na família daquela pessoa que procurou o médium, que procurou o encantador. Está falando do espírito familiar, do demônio familiar que aquele médium geralmente ele consegue baixar, né? O espírito é familiar a ele e não familiar à família. Então não tem nada a ver. Então nós, pentecostais, da Assembleia de Deus ou outros pentecostais clássicos, eles não trabalham nesta linha de espíritos familiares que fulano hoje bebe porque o bisavô, o tataravô bebia, é um prostituto. Não. A herança que nós recebemos, todo mundo recebeu. Está lá em Romanos capítulo 5 e 12. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mas se entrou por um homem também, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, também veio a salvação a todos os homens. Então todos aqueles que estão debaixo da graça de Deus, que creram no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito deles lá em 2 Coríntios 5 e 17. Aqueles que estão em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu paro por aqui este vídeo,
mas volto fazendo comentário nesta mesma linha em outros vídeos posteriormente. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.